Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Conversando com Deus. Eu sou Alessandro Marcos, sou da Igreja Assembleia de Deus, Vida Nova em Cristo. A paz do Senhor a todos. Hoje é nosso primeiro vídeo de conteúdo. Eu fiz um vídeo uns 10 dias atrás, que acabou sendo um vídeo de apresentação, né? O objetivo, como surgiu a ideia, porquê do canal. Então, hoje é nosso primeiro vídeo de conteúdo. E esse conteúdo, meus irmãos, ele acabou até ficando um pouco extenso. Para que ele não virasse um longa-metragem, eu dividi ele em 4 partes. Hoje nós vamos falar sobre os 4 passos para que você possa conhecer a Deus e ter intimidade. Afinal, você não tem intimidade com quem você não conhece, e você não conhece também quem você não tem intimidade. Então, esses 4 passos serão assim, uma ajuda. Não são apenas isso que você vai fazer, que fará você ter um Abraão, ser um Davi, ser um Ezequias, mas vai fazer você ser você mesmo conversando com Deus, buscando sua intimidade com Deus. E uma coisa que é interessante é justamente isso. Tem gente que diz assim, eu quero ser igual a Davi, eu queria ser igual a Ezequias, eu queria ser igual a Isaías. Meus irmãos, isso tudo é questão de intimidade. Cada um vai ter a sua intimidade com Deus. Eu tenho a minha, você vai ser a sua, e assim por diante, certo? Então, assim, para que não ficasse muito longo, dividi esse vídeo. E queria aproveitar para agradecer a todos que viram o canal, todos que compartilharam o canal. Continue fazendo isso, meus irmãos. Quando você entra no YouTube e faz uma pesquisa de conteúdo, aqueles vídeos primeiros que aparecem são os que têm mais likes, são os que têm mais visualizações, são os que têm mais inscritos. Então, quanto mais likes nós tivermos no nosso canal, quanto mais inscritos nós tivermos no nosso canal, quanto mais visualizações nós tivermos, sempre que você for buscar alguma coisa relevante ao nosso canal, ele vai aparecer de maneira mais rápida para você. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. As quase 250 ou mais de 250 visualizações, eu não me lembro agora quantas exatamente, mas algo em torno disso. Obrigado a todos que se inscreveram. Se você não é inscrito, se inscreva. Não custa nada, só clicar ali no botãozinho inscrever-se, ativar o sininho que você vai receber todas as notificações. E falando em notificações, meus irmãos, essa semana, esse mês de agosto vai ser bem intenso o nosso canal. Na terça-feira, eu ainda não defini ainda o horário, nós vamos ter aqui no canal uma live com a missionária Sandra Fernandes. Ela vai estar aqui com a gente e nós vamos conversar com Deus e com ela. Olha só que legal. Você vai poder interagir com ela, fazer perguntas, mandar mensagens para ela, enfim. Vai ser bem interessante. No dia 30 de agosto, com o pastor Alexandre Rente, do Projeto Vida Nova de Volta Redonda, ele vai estar num evento que nós vamos fazer aqui pessoalmente, um evento presencial, com cerca de umas 30 pessoas, que é porque é o limite que a gente tem para colocar pessoas, né? Então, nós vamos fazer isso também ao vivo aqui no nosso canal, nós vamos estar transmitindo. Antes dessa live do dia 30, eu vou fazer essa na terça-feira com a missionária, e tem mais 2 que nós estamos pretendendo fazer. Só estou dependendo de agenda dos convidados. Mas, então, hoje estou soltando um conteúdo bem bacana, bem interessante. Na terça-feira, live com a missionária Sandra Fernandes. E no dia 30 de agosto, um evento que vai ser presencial e também vai ser transmitido pela internet. Tá ok, irmãos? Então, sem mais delongas, vamos para a vinheta e vamos para o vídeo. Intimidade com Deus. Como que nós podemos ter essa intimidade? Partindo do princípio em que é impossível você ser próximo de alguém sem conhecê-lo, com Deus também é impossível você ter intimidade sem conhecê-lo. Então, o primeiro passo para essa intimidade é que você conheça a Deus. A partir do momento que você conhece, você já está subindo degraus para ter essa intimidade. E aqui, meus irmãos, eu vou mostrar para vocês 4 passos. Alessandro, são só esses 4? Não. Com o tempo, a partir do momento, com mais dedicação, mais vivência na obra, mais leitura da palavra, mais testemunhos, mais discernimento, você vai sozinho, vai descobrir que existem outros passos, além desses que eu vou passar aqui para vocês,
para ter intimidade com Deus, para conhecer e ter intimidade, certo? Então, o primeiro passo que eu vou passar para vocês é a fé. A palavra de Deus diz que a fé ela é tão forte, é tão poderosa, que se for do tamanho de um grão de mostarda, você vai olhar para o monte e vai dizer, transporte do ponto A para o ponto B, e o monte vai transpassar. Depende do tamanho da força da sua fé. Você tendo essa fé, você crendo que é possível, crendo que vai acontecer, que Deus pode fazer na tua vida, meus irmãos, você vai chegar aonde você nunca imaginou que fosse. Você vai alcançar coisas que você jamais pensou que fosse alcançar. O segundo passo é a leitura da palavra. Reserva um tempo na tua casa, no trabalho, na sua hora de almoço, à noite, antes de dormir. Reserva um tempo para fazer a leitura. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, eu fugi todos os parâmetros. Disseram para mim, comece pelo Antigo Testamento, eu fui pelo Novo. Deixa para ler o Apocalipse depois que você lê Gênesis. Eu li Apocalipse logo. Me perdi completamente. O Apocalipse ele tem muita simbologia e eu não consegui entender 10% do que tinha ali. Primeiro, muito pelo contrário, fiquei assustado com o que eu li. Não sabia exatamente o que era. Então, assim, se você vai começar pelo Novo, pelo Antigo Testamento, depende. Depende de você, depende do quanto você queira fazer a leitura. Eu achei mais fácil começar pelo Novo. Mas começar pelo Antigo, você vai lá ver Gênesis, a história. É legal que você vai conhecer a história do mundo, vai ver que o mundo não foi criado no Big Bang, na explosão cósmica, que aquilo ali é tudo conversa de cientista. Não menosprezando ninguém, mas eu acredito que foi Deus que criou o mundo, que Deus criou o universo e que essa história de explosão cósmica é conversa de cientista. Me desculpem os cientistas, mas para mim essa é a minha opinião. Certo? Então lá você vai ver a criação do mundo, a árvore genealógica de Adão, de Eva, como tudo começou. No Novo Testamento, você já vai ver a coisa já partindo do princípio de Jesus. Quando Jesus chegou, quando Jesus, os milagres que ele fez, quando ele ascendeu aos céus, o último mandamento que ele fez, a última ordem que ele deixou para nós, né? Então, fica a seu critério. Mas você faça a leitura da palavra, seja ela do Novo ou do Antigo Testamento, ou alternado, mas tira um tempo para fazer essa leitura. E uma observação, leve sempre contigo um caderninho, uma caneta, para você fazer anotações, porque vai ser muito importante. Vai ter passagens da Bíblia que você vai sentir necessidade daquela marcação e assim, poxa, para você não se perder, depois você vai saber exatamente onde é que está. Às vezes vê pessoas assim, procure no livro tal, versículo tal, porque normalmente essa leitura marcou alguma coisa, esse trecho marcou a pessoa. E ali ele fez aquela leitura, anotou. Tem gente que já leu a Bíblia 4, 5 vezes. Eu só li 2. A primeira vez eu levei uma monstruosidade de tempo, mas é no seu tempo. Lá cada um tem o seu tempo de leitura. Então, assim, tem pessoas que já leram várias vezes, então já sabe passagens decoradas. Eu conheço um presbítero que ele é chamado de enciclopédia, porque ele sabe todos os versículos da Bíblia, parece que de cabeça. Ele tem a Bíblia toda decorada na cabeça. Então, assim, a leitura da palavra faz isso. A leitura vai fazer você conhecer mais a pessoa, vai fazer você conhecer mais a Deus, vai fazer você ter intimidade maior com Deus. Quando você vê as maravilhas que Deus fez, as maravilhas que Jesus fez, você vai ficar mais encantado e querer mais e mais. Então, não vai ser uma leitura que você vai começar agora e daqui a 10 minutos você vai parar. Mas dedique um tempo. Isso vai fazer você conhecer e automaticamente ter intimidade. Um outro ponto, não menos importante, é a oração. A oração nada mais é do que você conversar com Deus. Não tem como você conversar com alguém sobre um problema, sobre uma situação que você esteja vivenciando, se você também não tiver intimidade, se você também não conhecer. Então a oração faz você conhecer a Deus e automaticamente faz você ter uma intimidade com Deus. Então,
Ore quando você acordar pela manhã, ore quando você for dormir. Tenha um tempo durante o dia, faça uma oração. Tem gente que esquece. Eu não consigo ficar um dia inteiro orando, estou sendo bem sincero. Mas estou dirigindo, estou no carro ali, estou... Oração, meu irmão, não é aquela coisa que você tem que saltar, pular, bater pé. A oração é uma conversa. Quantas vezes eu estou no carro, estou dirigindo, poxa Senhor, eu estou com essa situação assim, 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 estou pensando em fazer isso, o que, que você me orienta, o que, que você me diz? E Deus vai te responder, vai falar o teu coração. A proporção que você for conhecendo mais a Ele, você for tendo mais intimidade com Ele, isso vai chegar até você. Vai ter vezes que só de você saber da situação você já vai ter aquele sentimento, aquela resposta já vai vir para você. Então, tira um tempo para orar, tira o tempo para de manhã agradecer por mais um dia que você vai ter, entregue esse dia nas mãos de Deus. Na hora que você for almoçar, agradeça também a Deus por aquele alimento, faça uma oração, agradeça por esse alimento. De noite, quando você for dormir, ore agradecendo por aquele dia, peça para Deus guardar o teu sono, o sono dos justos, ter uma noite em paz. Então, a oração também faz parte do conhecimento que leva à intimidade com Deus. E por fim, o testemunho. Por que o testemunho? A partir do momento em que você tem o seu testemunho de fé, a partir do momento em que você começa a ouvir pessoas falando o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Deus está promovendo, você começa também a conhecer mais a Deus. Você dentro da igreja, ou mesmo em vídeos ou livros, você vai ver, Deus fez isso assim, assim na minha vida, Deus fez tal coisa assim, olha, eu estava passando por tal problema assim, assim, e Deus fez. Isso aumenta o seu grau de conhecimento. E aumentando o seu grau de conhecimento, aumenta também o seu grau de intimidade. E como eu te falei, não tem como ter intimidade sem você conhecer a Deus.